Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Sou Moisés Izagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. Antes de começar o programa, eu vou falar para vocês que nós teremos um curso de chakras e sexualidade na Rádio Mundial nos dias 5, deixa eu verificar aqui, dia 5 e 12 de julho. E nós vamos falar sobre muitos assuntos que você vai gostar, né? Vai ser um curso bastante completo com relação ao conhecimento dos chakras, principalmente do chakra básico, que é o nosso chakra de contato com a Terra, né? E o chakra do nosso nascimento, né? É o chakra da procriação, da multiplicação, é um chakra que cria a vida, né? Então, não perca. Então, dias 5 e 12 de julho, nós podemos estar juntos lá no auditório da Rádio Mundial, falando sobre chakras e sexualidade. Eu acho que você vai gostar, né? Aí você fala, você não tem certeza? Ninguém tem certeza de nada nesse mundo, mas a possibilidade de você gostar é bastante grande, né? E a minha felicidade de ter a sua companhia lá, essa sim eu garanto 100%, né? Vai ser muito bom para todos nós. E nós vamos falar um pouco hoje sobre um assunto que talvez você goste, né? Eu me referi há um tempo atrás, em algumas palestras eu tenho falado isso, né? Falado das energias e do relacionamento humano, como ele poderia ser melhor. Até fiz muitas brincadeiras, criei um trabalho que é Micos Espirituais, onde eu vou falando sobre coisas que a gente faz pensando que é de um jeito e, na verdade, ela está acontecendo de outro, né? Que é uma coisa bem engraçada com relação à nossa espiritualidade. Mas hoje seria muito legal a gente falar sobre relacionamento, né? Relacionamento é a base de tudo, né? E você fala, mas que tipo de relacionamento? Olha, existem vários tipos de relacionamento. Existe o relacionamento afetivo, né? Sexual, existe o relacionamento religioso, existe o relacionamento social, existe o relacionamento familiar, profissional, está cheio de tipos de relacionamento, porque nós precisamos separar tudo direitinho para poder, em cada um deles, agir do jeito adequado, né? Mas eu pessoalmente acho que relacionamento é relacionamento e a gente pode agir muito à vontade, né? Em todas as situações, sendo obviamente alicerçado pelo bom senso, né? Bom senso é fundamental, né? Aí se você me disser assim, o que é bom senso, eu te diria que bom senso é aquele espaço onde a gente pode transitar por todas as coisas sem agredir ninguém, sem maltratar ninguém e sem agredir a nós mesmos e sem maltratar a nós mesmos. Bom senso é um espaço neutro da relação, né? É o espaço onde você pode dizer tudo o que você pensa sem magoar as pessoas e ouvir tudo o que você às vezes acha que não é muito bom e sem ficar irritado nem nada, porque esse é o espaço comum para todos nós, né? Eu acho bacana que a gente consiga chegar nesse nível, porque isso nos ajudaria muito a ter mais felicidade na nossa vida, né? Com toda certeza. E o relacionamento, ele acontece em níveis, né? É óbvio que é muito mais fácil a gente se relacionar com as pessoas quando você tem algo em comum, né? Se você é um pescador e o outro é um pescador, vocês vão ter conversa de pescador ad eternum, né? Vão poder falar muito. Se você é uma pessoa que faz uma determinada atividade e outro também, esse é o ponto de contato, né? Que a gente acaba tendo. Mas existem vários pontos de contato. Um deles é que todo mundo faz, que é o alimento, né? Se todo mundo gosta de um determinado tipo de alimento, aí a reunião é para comemoração do nosso chakra esplênico, né? Seria o chakra onde transitam essas energias. Agora, olha só, relacionamento,
é uma coisa que, em determinadas situações, ele flui com muita facilidade. Em outras, ele é muito crítico, né? A pessoa não consegue dar conta, porque como é que você vai dar conta de uma coisa que você não aceita, né? Então, isso é algo para a gente pensar, porque nós sempre estamos querendo, de uma forma ou de outra, né? Vocês vão me desculpar um pouquinho minha rouquidão, de uma forma ou de outra, nós queremos fixar as nossas bandeiras na relação com o outro, né? Como se isso fosse muito importante. É como se a gente dissesse, essa é a minha personalidade, né? Essa é a minha personalidade. Não funciona assim, né? A gente tem que, sim, que ter um contexto individual, porque nós somos todos diferentes, mas isso não significa que você precise fincar bandeiras dizendo que eu sou assim, né? Tem gente que fala assim, não, eu sou assim mesmo, eu sou agressivo. Isso não tem a ver sabe, com personalidade e com o que você é. Tem a ver com as nossas disfunções, né? Quando você é agressivo, é um processo disfuncional, né? Então, se você é passivo, também é um processo disfuncional. A questão toda é que a gente precisa conversar com o outro, né? Conversar, vou saber o que eu estou dizendo. Não é submeter, não é agredir, não é forçar o outro a enxergar o ponto de vista igual da gente, né? Isso não nos leva a lugar nenhum, com toda certeza. Até vou falar uma coisa engraçada, porque como psicanalista eu acabo observando e fazendo muitas anotações, até para um dia aí eu constituir um livro sobre isso, né, que leve essas informações que eu acho que são tão importantes, né? Mas eu estava observando uma pessoa um tempo atrás, não só uma, né, observando aquelas pessoas que, por exemplo, a pessoa ela quer adquirir alguma coisa, né? Nessa coisa de adquirir, ela convence todos que estão à volta dela de que aquilo que ela quer é maravilhoso para todo mundo, né? Então, eu observando isso, eu falo, nossa, isso é impressionante, né? Porque é um tipo de comportamento de autoconfirmação, de você delimitar uma força maior para o teu ego, né? Mas vamos supor que a pessoa ainda não comprou, mas quando ela compra, aí ela pega aquele objeto e começa a mostrar todas as capacidades do objeto. Não é para uma pessoa só, não é só para o amigo ali do lado, ou para um parente, não é nada disso. Mas mostra para todo mundo como aquilo é maravilhoso. Aquilo é fantástico, tem muitos recursos, né? Mas a gente faz isso com qualquer coisa, né? Se você tiver sei lá, um celular, você vai falar das qualidades. Se você tiver uma filmadora, você fala dela. Se você tiver uma máquina fotográfica, se você tiver um carro, maravilhoso esse carro. E você vai descrever o carro como se fosse a solução da vida de todo mundo, né? Ou então, quando você tem alguma coisa maior, ou você adquire uma casa, né? Ou compra uma roupa. Então, gente, isso tudo tem a ver muito... Isso aí tudo tem a ver muito com a confirmação e a reorganização do nosso próprio ego através do outro, daqueles que estão fora, entendeu? Porque é muito bom e muito tranquilo, né, a gente conseguir que todo mundo aceite o que a gente está fazendo, porque vão estar nos aceitando também, né? Então é ótimo. Aí você tem alguma coisa e a pessoa compra aquilo porque você indicou, você acaba de confirmar externamente, né, a tua aceitação, pelo mundo acabou de te aceitar. Então são apenas detalhes do que eu tenho feito, mas relacionamento é uma coisa fundamental, né? Relacionamento é você conseguir enxergar aquilo que está à sua volta, né? Enxergar não só você, mas todos aqueles que estão com você, né? Ou aqueles que você conhece. Eu acho que quando é que a gente sabe que nós não estamos conseguindo nos relacionar muito bem com o mundo? Quando nós temos alguma dificuldade emocional.
Isso é um teste simples, né? Teste simples é assim: você consegue falar em público? Se você não consegue, se você é tímido, é uma questão a ser resolvida, né? Isso é importantíssimo. Puxa, eu não consigo falar, fico com muita vergonha, eu enrubeço. Isso não é uma crítica, não. Isso é uma autoavaliação que a gente tem que fazer para resolver, porque não tem nada mais simples do que a gente falar para os outros as coisas que a gente pensa. Mas dentro da gente existem tantos elementos, né, que não podem ser vistos por ninguém, talvez nem por nós mesmos, que a dificuldade aparece, né? Não tem a menor dúvida. Isso é muito engraçado, mas eu estou falando de timidez. Timidez impede você de se relacionar com as pessoas de uma forma aberta, tranquila, sincera, né? E nós precisamos aprender por que isso acontece. Mas não é só isso, não. Quando você fica com raiva de uma pessoa, quando você não gosta de alguém, que você olha para uma pessoa e fala assim: nossa, eu não gostei dessa pessoa, né? Eu acho que tudo tem que ter bom senso, né? Senão você acaba ficando com raiva de alguém que não tem motivo nenhum, né? Não tem motivo. Às vezes a pessoa está tentando até te ajudar e você está com raiva dela. Então, é muito importante que a gente consiga, nesse nosso percurso, ver como nós nos relacionamos com nós mesmos e como nós nos relacionamos com o outro, né? Porque nós evoluímos através do relacionamento. Relacionamento não é simplesmente você convencer os outros, né? Porque às vezes a gente vê uma pessoa que fala muito bem e ela convence todo mundo. Veja, relacionamento entre duas pessoas é um trânsito de coisas de um lado para o outro, né? Não é alguém chegar e impor, né? Relacionar-se, né? Entrar em relação, são trocas, né? São ideias, são construções. Não é uma coisa de um lado só, não é unilateral, né? Algumas pessoas que são muito bons oradores, eles estariam se relacionando com o outro. E não funciona desse jeito, né? Não? Todos os grandes ditadores, né, seriam o ápice da boa relação. Mas uma relação, ela é uma troca bilateral, do meu ponto de vista, e posso estar errado. Eu sempre falo isso aqui porque é importante, né, que as pessoas saibam que a gente fala as coisas e acha que tem que estar certo, mas não tem que estar certo, não. A vida da gente é um constante questionamento, né? E eu acho que a gente tem que ter essa noção. Daí, quando eu falo de relacionamento, você vai poder avaliar em cada nível de relacionamento como é que você age, né? Começa, dá até para você definir algumas coisas utilizando os momentos simples da vida. Por exemplo, como é que você se relaciona com alimento, né? Mas não tem que ser com pessoas? Não, o mundo é um mundo de relacionamento para tudo, com as pessoas, né, e com as coisas que estão à nossa volta, né? Como é que você se relaciona com os animais? Como é que você se relaciona com as plantas? Mas agora o que eu coloquei, como é que você se relaciona com o alimento, né? Você consegue fazer uma alimentação que seja adequada para você, que seja tranquila, que ela não ultrapasse os limites, porque isso aí é uma medição fantástica. Você come demais, você não dá conta de você, aí você já passa para um dos 7 pecados capitais, né? Para o pecado da gula, né? Mas você tem que estar de olho em você mesmo, para poder se alimentar de forma adequada. Esse é um relacionamento com o alimento, né? Aí você fala, puxa, e tem outros tipos de relacionamento, tem centenas de milhares de relacionamentos. Como é que você se relaciona com as coisas que você tem? Com a tua roupa, com o teu calçado? Como é que você se relaciona com o conhecimento que você adquire? Você tem uma metodologia, você tem uma disciplina para falar, não, todos os dias eu acrescento um pouco de conhecimento, lendo, 15 minutos de um livro, né? Ou fazendo um aprendizado que mude a sua vida e faça você evoluir, porque se apossar de conhecimentos repetitivos que não levam a lugar nenhum, isso não é conhecimento, né? Isso é repetição.
Conhecimento, ele acrescenta. Por isso que conhecer é acrescentar alguma coisa nova. Mas aí tem outros tipos de relação que você vai poder. Como é que você se relaciona com um cãozinho? Como é que você faz essa relação, né? Aliás, eu estou falando isso também, porque eu vi um vídeo uns dias atrás que foi muito engraçado, que assim, o pessoal estava jogando futebol, de repente o cachorro entrou no meio do campo, né? E aí começou todo mundo a correr atrás do cachorro e o público começou a falar olé, 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 a coisa mais engraçada, né? E eu fiquei olhando e falei, nossa, esse cachorro está se relacionando com todo mundo, né? Porque não só com os jogadores de futebol que estavam correndo atrás dele, aí depois entrou a polícia, aí entraram todas aquelas pessoas que ficam também compondo, né, o time, né, que é o treinador, que é o árbitro, todo mundo, e o público, né, rindo, e eu falei, esse cachorro é o mestre do relacionamento, ele não fez muita coisa. Sabe o que ele fez? Ele só quebrou as regras que nós criamos, né? Ele entrou no campo e quebrou. Foi muito engraçado. Mas como é que a gente se relaciona com o animal, né? Porque a gente acha que o animal tem que entender o que a gente fala. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já pensei sobre isso, eu com certeza, eu já me revi muitas vezes com relação às minhas atitudes com os animais, e eu acho que nós temos que melhorar, né? Nós temos que tratá-los de uma forma, sem atrapalhá-los, né? Porque a gente tem o costume de humanizar tudo, né? E não funciona assim, ele tem que seguir a linha de vida dele, mas tratá-los com respeito, com carinho, com boa vontade, né? Eu acho que isso é fundamental. Isso é relacionamento, né? O mesmo relacionamento que acontece ali é um relacionamento que nós estamos tendo agora, só que através de um meio de comunicação, né? Isso é um relacionamento. Quando você me escuta, e quando eu posso falar para você, a gente já começou um relacionamento. Talvez, da sua parte, ele possa se tornar mais ativo se você, por exemplo, colocar uma pergunta. Aí a gente completa o ciclo do relacionamento, onde as duas partes podem falar e podem fazer um caminho de crescimento, a dois, né? Ou a três, não importa. Mas isso é uma relação, né? E quando a gente fala de relacionamento, ele constitui tudo que existe na nossa vida, né? Esse é um planeta com 7 bilhões e 300 milhões de habitantes, mais ou menos. Agora, se você vê o número de insetos que tem, o número de animais que tem, o número de árvores, o número, tudo, né? De peixes, tudo isso mora na mesma casa que a Terra. E nós precisamos aprender a conviver com tudo isso de uma forma melhor, né? Nós não aprendemos isso, nós aprendemos simplesmente a caçar, né? Porque os nossos ancestrais faziam isso e comer o alimento. Mas nunca nos ocorre que nós também somos o alimento, né? Nós nunca pensamos nisso. Aí a coisa vira uma relação. Você fala, puxa, mas como assim? Sim, um dia você vai ter o falecimento físico, você vai virar alimento da terra e de tudo que existe nela, né? Isso nunca fica claro, né? Essa é uma relação de vida e uma relação no universo que as coisas acontecem por ciclos. Nenhum de nós aqui está livre do ciclo do nascimento, né? Da vida e, no fim das contas, da morte, né? Nós interpretamos isso de uma forma muito, eu considero, muito precária, né? E eu estou falando de relacionamentos, mas tem coisas que eu devo abordar com muita profundidade no nosso curso de Chakras e Sexualidade. Eles serão realizados no dia 5 e 12 de julho, no auditório da Rádio Mundial. Aí você vai me perguntar, Moisés, agora eu sou você, olha aí, Moisés, mas o que eu vou aprender nesse curso de chakras e sexualidade? Aí eu vou responder, agora quem está falando sou eu, vou dizer para você assim, olha, nós vamos aprender muita coisa sobre todos os chakras e
mais ainda sobre o nosso chakra básico, que é o nosso chakra sexual, que é o chakra do nascimento, né? E que nos proporciona esse momento de vida física. Você vai aprender sobre masturbação, vai aprender sobre traição, você vai aprender muita coisa sobre o relacionamento físico, sexual e espiritual, que eu acho que é um espaço importantíssimo. Você vai aprender sobre essas energias. Nisso aí você vai aprender também como é que você, através dessas energias, você pode curar uma pessoa, né? E como é que, através dessas energias, você pode ficar muito mal acompanhado espiritualmente com todos os assédios que você possa imaginar. Então, não é uma boa ideia não saber isso, né? Eu acho que é bom a gente somar conhecimento a cada dia para fazer um percurso de vida cada vez melhor. Então, mais ou menos eu já respondi para você, mas vai assistir o curso, você será super bem acolhido, né? Isso é relacionamento, você vai poder fazer todas as perguntas que você quiser, né? Eu estarei lá com a maior boa vontade para respondê-las e nós vamos fazer um caminho em que, quando você terminar o curso, deverá acontecer mais ou menos o que aconteceu no último curso de projeção astral, né? Que o pessoal falou assim: nossa, eu vim fazer um curso de projeção astral e fiz um curso de vida. E é verdade, gente. A nossa vida, ela é baseada no relacionamento que a gente tem com tudo que existe. Nós precisamos aprender isso, para que a gente tenha o máximo aproveitamento quando nós estamos aqui, né? Senão a gente não tem um aproveitamento por não saber. Ninguém é culpado disso. Ninguém nos ensinou também, né? Eu não vejo que os pais cheguem para os filhos e ensinem para eles como eles devem fazer a vida mais feliz. Falando assim: olha, meu filho, vou te explicar como é que é a vida. Expliquem tudo sobre espiritualidade e tudo sobre o caminho da vida. Não dá para fazer isso, né? Não dá. Você vai convivendo com os teus pais e vai aprendendo tudo aquilo que eles aprenderam. No final das contas, se eles não aprenderam as coisas de uma forma muito correta, não é culpa deles, né? Se você imaginar que há 100 anos atrás nós não tínhamos nada do que nós temos agora, né? Não tínhamos nada. Qualquer coisa que você citasse seria improvável, né? As coisas eram feitas escritas, né? Na mão mesmo. Hoje você não precisa nem escrever. Para escrever você fala e o próprio computador escreve com o tipo de letra que você quiser. Então isso é uma diferença muito grande, né? Para você falar com uma pessoa, você fala com uma pessoa do outro lado do mundo, enxergando a pessoa. Isso é um avanço muito grande. Então, nós precisamos ter consciência que o nosso relacionamento com a vida, ele deve acompanhar cada momento, né? E dessa forma a gente se libertar também de um monte de coisas que nós criamos e que não nos levam a lugar nenhum, né? E talvez você pergunte: mas e como é que a gente faz para se livrar? Olha, eu penso que nós temos que ter o bom senso de fazer as coisas com equilíbrio. Você pode ter a tecnologia alicerçando o teu bem-estar e, ao mesmo tempo, você vai ter que ter toda a natureza e toda a vida que existe aqui num componente de equilíbrio para que a gente possa fazer o melhor caminho interno, né? Então, é legal você usar a tecnologia para algumas coisas e para outras coisas você vai ter que usar a natureza. A natureza é tudo que você é, né? E tudo que você pode ser de bom. É o teu equilíbrio, é a tua saúde, é a tua felicidade, é a tua alimentação adequada, a tua relação com as plantas, com os animais, com a terra, com o ar, com tudo. Isso é relacionamento. Esse equilíbrio nós precisamos conseguir. Falei demais mesmo. Mas olha só, nós vamos continuar o nosso trabalho e nós temos aqui o curso de Chakras e Sexualidade, que você não pode perder, né? Dias 5 e 12 de julho, no auditório da Rádio Mundial. Eu agradeço imensamente a você por fazer esse percurso comigo e a gente se encontra no próximo programa.